Bom, eu sou Everaldo, sou professor aqui na universidade desde meados do ano passado. É, Finalmente estou conseguindo fazer esse vídeo para poder me apresentar. De fato, não foi muito simples fazer, porque a princípio eu comecei a tentar usar um software que o meu computador não deu conta de resolver, nem o computador, nem o notebook. Eu imaginava que ele fosse dar conta para poder fazer tudo. E por fim, acho que eu vou ter que fazer algumas edições para ver se eu consigo juntar tudo e fazer esse vídeo da forma como eu gostaria de fazer. Que eu queria tentar mostrar alguma coisa e também aprender um pouco a lidar com isso, porque na realidade eu meio que nunca tive que fazer, porque sempre tinha alguém para poder fazer essa parte mais técnica, né, para resolver essas questões. Mas de qualquer forma, gostaria de agradecer a professora Dênia, que me apoiou, me deu um suporte aí, né, online, mandou mensagens para poder tentar me ajudar. E o Alexandre também, que eu entrei em contato com ele, né, disse que usava outros softwares, mas me deu algumas dicas. Né. De qualquer maneira, enfim. No meio do ano passado, eu entrei na universidade, vim ser professor aqui no departamento de metodologia de ensino. Né. Minha formação original é matemática e eu tenho trabalhado com educação matemática, foi a área de concentração onde fiz meu mestrado e doutorado, né, para finalmente estar aqui trabalhando nas licenciaturas em matemática e pedagogia, né, especialmente na pedagogia, onde eu concentro o maior número de aulas e metodologias para o ensino de matemática. Né. Enfim, é, de qualquer forma, eu queria mostrar para vocês aí alguma coisa da forma como eu venho organizando minha disciplina no Moodle, mesmo porque eu acho interessante que as pessoas vejam para que elas possam nos dar dicas a respeito do que pode fazer mais, né, para ficar mais adequado, para ficar mais legal. E também queria mostrar um software que eu venho tentando trabalhar ultimamente, né, que eu estou aprendendo a mexer com o curso que eu estou fazendo, com o pessoal lá do Paraná, que é do GeoGebra, um software que trabalha com geometria e álgebra integrado, né? Então, um software livre. E aí eu vou mostrar para vocês, mas daí eu vou usar outro software para poder fazer essa parte do vídeo. E daí eu apresento e falo alguma coisa a respeito dele. Beleza? No final eu volto para poder falar mais alguma coisa a respeito da minha participação nessa disciplina. E vou ver se eu consigo editar tudo depois e fazer uma coisa só. Valeu. Bom, como eu disse, eu queria mostrar algumas coisas. Agora eu já estou usando o Camtasia, né? Aqui, já estou com a página do Moodle aberta. Se vocês estão vendo agora esse vídeo com essas imagens aparecendo, significa que eu consegui dar conta de juntar aqui as partes e fazer um Frankenstein. Mas essas são as disciplinas que eu tenho lecionado. Aqui está a nossa disciplina, né? Aparece aqui no meu Moodle. Eu vou abrir aqui uma disciplina, essa disciplina aqui de fundamento e metodologia, para que vocês vejam. Eu costumo utilizar então o Moodle mais ou menos nesse sentido, por enquanto, né, que eu quero aprender a fazer mais coisas aqui ainda. Então aqui para planos de ensino, aulas, né, venho colocando aulas, textos, aí atividades aqui eu consegui aprender como é que utilizava também para poder para que os alunos pudessem postar as atividades que eles iam desenvolvendo, né? Enfim, algum texto que surja, eu também coloco, é, né, os materiais eu venho distribuindo aqui à medida que a gente vai utilizando, né? Aqui alguns textos, por exemplo, né? Então, de forma que acaba assim, eu tenho plena consciência que poderia ser bem melhor do que isso, né? Essa utilização do Moodle, né? Aqui, por exemplo, no fórum de notícias, eu utilizo então para falar para os alunos quando eu postei determinadas coisas ou trocar algumas outras ideias, né, com eles. E mas vocês percebam que não
a interação praticamente não existe, né? Vocês vejam que os comentários raramente tem mais que um comentário aqui, né? E raramente esses comentários são dos alunos. Na verdade, na maioria das vezes os comentários são meus mesmos. Eu mesmo reescrevo coisas ali para poder falar a respeito daquele tópico, né? Então, aqui para vocês então darem, apenas para vocês saberem como é que eu tenho utilizado esse recurso, né? Pelo couro que eu estou tomando para poder fazer aqui essas montagens de vídeo, vocês percebam que talvez eu não tenha essa habilidade para lidar. Tenha uma certa habilidade para poder conseguir aprender a fazer, mas talvez não tenha muita habilidade para lidar ainda com todas essas coisas. Embora tenha trabalhado com Moodle na UDESC, mas lá tinha outros professores mais antigos que faziam esse trabalho, eu acabava não tendo que fazer. E eu trabalhei também uma vez num curso de pós-graduação que trabalhavam com um ambiente parecido com esse, só que ele se chamava Claroline, né? É um outro ambiente virtual. Talvez a professora Dênia saiba do que eu estou falando aqui, né? Enfim, ou outros colegas que talvez já tenham utilizado, né? Ultimamente eu tenho trabalhado, então, como eu disse no início do vídeo, tentando aprender a utilizar esse software aqui, né? Esse software é o GeoGebra. O próprio nome já é uma fusão aí de geometria e álgebra. Então ele tem essa vantagem que é conseguir trabalhar com elementos do campo da geometria e do campo da álgebra, que isso é um negócio meio incomum nos softwares assim, né? Antes eu cheguei a utilizar o Cabri Geometry para poder trabalhar algumas coisas de geometria, mas igual a esse eu não tinha visto ainda. Estou fazendo um curso nesse momento para tentar aprender bem como é que utiliza esse software. Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o que eu fiz. Eu fiz uma criação aqui, né, que é esse objeto aqui. É um quadrado. E ele é um quadrado que está inscrito numa circunferência. Então, na realidade, o meu controle é sobre a circunferência, né, que está circunscrevendo esse quadrado. E eu criei um controle deslizante aqui, que é esse, em que eu criei um intervalo de valores possíveis para o raio daquela circunferência, que vai de 1 até 10. Então eu consigo lidar e mexer nesse raio e eu altero o tamanho da circunferência. Só que quando eu faço isso, como eu tenho um quadrado inscrito na circunferência, eu também pedi para o software medir a área desse quadrado. Então ele mede a área do quadrado aqui, né? Agora ele está dizendo que tem 2 unidades de área, inclusive ali, né? Quando o raio da circunferência é 1. E a partir daí eu consigo então alterar o tamanho da circunferência, e alterando o tamanho da circunferência, eu altero também, evidentemente, o tamanho da região delimitada por esse quadrado, e a área vai aumentando, e a área tem uma relação então com esse raio, né, da circunferência que está circunscrita ao quadrado. Então é uma forma bem interessante de você mostrar para os alunos essa dinâmica, né, de como é que a gente pode fazer imaginem vocês tentar trabalhar algo dessa natureza eu vou mostrar aqui novamente a circunferência, né? Eu posso esconder ou apresentá-la aqui, né, para vocês perceberem. Eu vou fazer aqui um movimento com, né? Percebam então que o que eu estava dizendo aqui, para alunos na escola construírem algo dessa natureza, utilizando papel e lápis, é um negócio absolutamente impossível. Você vai gastar uma semana para poder fazer tudo isso, e você ainda não tem essa possibilidade do movimento aqui, né? Aqui do lado eu criei uma segunda janela de visualização, vocês podem perceber aqui. E nessa janela de visualização eu fiz o seguinte, eu vou diminuir aqui um pouquinho para a gente ver o que está acontecendo aqui. Eu criei aqui alguns, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir novamente aqui, só para a gente poder ver, aqui, exato. Aqui ele ainda não marcou a tela,
Dá para ver mais ou menos aqui que aqui tem 3 pontos, um ponto L, um ponto M e um ponto N. Eu vou aumentar aqui um pouquinho só para vocês terem bem a ideia do que eu estou falando até aqui. Então aqui, esse ponto L é um ponto em que eu atrelei a ele uma abscissa que é esse raio aqui e uma ordenada que é 0, esse ponto L. Esse ponto M, eu atrelei a ele uma abscissa que é 0 e uma ordenada que é essa área aqui. Então, eu juntei esses objetos para poder criar esses dois pontos nesse outro plano cartesiano. E esse ponto N, ele tem como abscissa o raio e como ordenada a área, né? Então, ele se torna um ponto então que ele está na interseção entre essa reta que parte, esse segmento de reta que parte de L e vai até N, e né, em perpendicular com esse segmento que parte do ponto M e vai até N. De forma que eu consigo mostrar o movimento desse ponto N aqui, e ele apresenta para mim exatamente uma curva que eu consigo traçar nesse gráfico, né, que revela uma interdependência entre o ponto M e o ponto L, ou seja, entre o tamanho do raio da circunferência que circunscreve o quadrado e o tamanho da área do quadrado, né? E esse ponto eu pedi para ele exibir um rastro, então é por isso que quando eu faço esse movimento, ele aqui, por exemplo, eu desabilitei, né? Vamos ver se dali para cima, olha, percebam que agora ele se movimenta e não deixa mais aquele rastro, né? Mas eu habilitei ele para deixar o rastro justamente para poder tentar mostrar o desenho, olha só, aqui, é justamente o desenho que ele plota nesse gráfico, né? Nesse plano cartesiano, exatamente dessa dependência entre a área desse quadrado e o raio dessa circunferência que circunscreve o quadrado. Então, esse software ele apresenta muitas dessas possibilidades e eu acho isso muito legal, né? A coisa do movimento encanta um pouco e agrada aos alunos, né? Então, dessa forma, nesse momento, as coisas que eu estou utilizando são essas. Esse é um curso que eu ainda estou fazendo, então ainda estou aprendendo a fazer algumas coisas, né? Tem elementos que eu ainda não sei mexer, mas já estou bem satisfeito com as coisas que eu venho aprendendo e tenho a impressão que isso vai ajudar bastante depois na minha prática pedagógica. Agradeço inclusive a professora Dene por estar oferecendo essa possibilidade da gente conseguir integrar essa coisa, né, da voz, do áudio, e deixar, por exemplo, uma explicação extra para os alunos ali no Moodle, né, com um vídeo em que o cara pode acessar em casa, rever a explicação. Então, essas são as possibilidades que têm me agradado muito. Isso está me deixando muito feliz de estar, de fato, tendo essa possibilidade de fazer essa disciplina, né? Bom, o que eu tinha para poder mostrar para vocês era isso, né? Acho que me apresentar um pouco, né, nesses 20 anos de professor. Os avanços no campo tecnológico não foram tão grandes assim, embora eu já tenha trabalhado com educação à distância e tenha me especializado em educação à distância em determinado momento, mas as modalidades que eu trabalhei foram outras. Eu trabalhei mais na televisão, dando aula ao vivo, né? E a parte em que, que havia necessidade de lidar no computador, né? Nos ambientes virtuais eu tinha outras pessoas para poder fazer isso, então não tive muita possibilidade de aprender. Agradeço a vocês que tiveram paciência para poder assistir e assim antecipo que toda ajuda é bem-vinda, né? A gente nesse desejo de aprender a lidar com essas possibilidades, ambientes virtuais, softwares, etc. Tudo que vier é bem-vindo. Então, inclusive, eu tenho essa vontade de trabalhar um pouco aí com Camtasia, aprender um pouco melhor a mexer nesse software. Gostaria de pedir que quem souber lidar, se tiver disponibilidade para me dar umas dicas, eu agradeço.
posso encontrar um jeito de encontrar e ter as aulas, né? Para poder aprender a lidar, que me agradou muito essa possibilidade de lidar com uma tela, com vídeo. Talvez até tenha que trocar aqui algumas coisas no meu computador, trocar de computador para poder conseguir dar conta de fazer isso, essa utilização, né? Agradeço também a professora Denner, mais uma vez, né, por essa oportunidade, pelo cuidado dela com essa disciplina e com a gente, né, esse carinho de mandar mensagem, de incentivar, de não te deixar desistir de fazer a coisa, né, de estar junto de fato. Isso é muito legal. Professora Denner, continue assim. Agradeço também ao Alexandre, né, pela mensagem que trocou comigo ali, a força. Eu penso que talvez as coisas, tantas coisas importantes a gente vai ter nessa disciplina, mas essa vai ser uma delas, né? Essa coisa de encontrar outros parceiros que pensam coisas mais ou menos assim, que de repente possam ajudar e tal, enfim. Talvez vocês consigam escutar a vizinhança serrando coisa aqui nas construções, os cachorros latindo, né? Porque o estúdio é improvisado, então vocês desculpem. Mas é isso, agradeço, desejo a todos uma ótima semana. Espero que da próxima vez fique um pouco melhor do que isso aqui, mas a gente vai se esforçando para poder aprender. Tchau, tchau.